Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção chegando nessa segunda-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer o giro de notícias do Mengão e também uma análise do que foi a partida, o massacre ontem de Flamengo 4, Corinthians 0, eu gostaria de pedir a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Flamengo e Corinthians jogaram ontem no Maracanã pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e levaram 67.501 torcedores ao estádio na tarde desse domingo. E desses 67.501, 62.940 pagaram ingresso, proporcionando uma renda de R$ 4.472.050. Maracanã cheio e recorde de público e renda do Campeonato Brasileiro de 2025, quebrados no clássico dos times com a primeira e a segunda maior torcida do país. A primeira é a do Mengão e a segunda é a do Corinthians, com certeza. O maior público pertencia ao Morumbi, no 2-1 de São Paulo sobre o Santos, pela quinta rodada, com 52.400 pagantes. Já a maior renda também tinha acontecido no final de semana passada, com 3,3 milhões de reais, no empate de 0-0 contra o Vasco. Agora o destino é infalível, né, pessoal? Logo na partida em que a nação rubro-negra voltou ao Maracanã, voltou a estar junto com seu time do coração, esgotando todos os ingressos diante do Corinthians, o Flamengo passeou ontem à tarde no Maracanã ao vencer o time paulista por 4-0, uma vitória incontestável do Flamengo. Eu não sei o que a mídia paulista vai falar hoje, mas ela não tem o que falar, porque foi uma vitória do Flamengo sem contestação alguma. A vitória do Flamengo ontem foi a vitória do coletivo, pois é difícil escolher um destaque individual dentre os que jogaram. Lógico que Arrascaeta e Pedro sobressaíram pelos gols e assistências, principalmente Pedro, que depois que se lesionou, iniciou a primeira partida como titular ontem diante do Corinthians. Inclusive, os dois, Arrascaeta e Pedro, lideram a lista de artilheiros da competição. Arrascaeta, artilheiro com 5 gols marcados, e Pedro com 4 gols em 5 jogos depois que voltou da lesão que o tirou por 7 meses dos estádios. Vitória mais do que merecida, foi um chocolate na acepção da palavra, vitória que aproveitando os outros resultados da rodada, fez com que o Flamengo virasse líder isolado da competição com 14 pontos, um a mais que Palmeiras e Bragantino, que vem logo atrás. Isso para mostrar para a torcida, para alguns torcedores do Flamengo, que o Flamengo, quando empata uma partida, parece que é um Deus nos acuda, né? Tem muito campeonato pela frente. Nós não fomos campeões na sexta rodada. Nós estamos liderando na sexta rodada e agora temos que manter essa liderança para lá na 38ª rodada buscarmos o título. Ninguém é campeão na quinta rodada e nem na sexta, né? Ressaltar também a atuação de toda a defesa do Flamengo, pois Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas fizeram uma grande partida, não dando nenhuma chance ao ataque do Corinthians. O pobre do Yuri Alberto, ninguém sabe nem se ele entrou em campo, né? Lembrando que diante do Corinthians, o Flamengo completou 5 jogos sem tomar gols. Não tomou gol contra o Grêmio, não tomou gol contra o Juventude, não tomou gol contra o Vasco, não tomou gol contra a LDU e não tomou gol também contra o Corinthians. A baixa do jogo foi o lateral, a baixa não, o ponto negativo da partida foi o lateral Wesley, que tomou o cartão amarelo e se juntou agora a Eric Pulgar e a Nicolás de la Cruz,
todos pendurados com 2 cartões amarelos, e caso tomem cartão diante do Cruzeiro, no próximo domingo, lá no Mineirão, desfalcarão o Flamengo contra o Bahia, no Maracanã, no dia 10. O Flamengo tem pela frente os seguintes jogos: dia 1º de maio, feriado nacional, quinta-feira, Botafogo da Paraíba e Flamengo lá no Castelão, em São Luís do Maranhão, estreia da Copa do Brasil 2025 na sua terceira fase. Dia 4 de maio, domingo, Cruzeiro e Flamengo pelo Brasileiro, 7ª rodada. Dia 7 de maio, uma quarta-feira, Córdoba e Flamengo, a primeira partida do retorno da fase de grupo da Libertadores lá na Argentina. E dia 10 de maio, um sábado, Flamengo e Bahia pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo sábado às 9 da noite, né? Então tá aí, Botafogo da Paraíba, Cruzeiro, Córdoba e Bahia é a sequência de jogos do Flamengo. Depois da vitória diante do Corinthians, o elenco rubro-negro folga hoje, segunda-feira, e se reapresenta amanhã, terça-feira, iniciando assim a preparação para a estreia na Copa do Brasil, quinta-feira, às 20 horas, no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão, contra o Botafogo da Paraíba. Felipe Luiz, na entrevista coletiva diante do Corinthians ontem, após a vitória diante do Corinthians, confirmou que o goleiro Matheus Cunha será titular na próxima quinta-feira na estreia da Copa do Brasil em São Luís do Maranhão contra o Botafogo da Paraíba. Além de Matheus Cunha, a comissão técnica do Flamengo projeta dar mais minutos para outros reservas no duelo contra o Botafogo. Nomes como Alan, Varela, Matheus Gonçalves e Juninho devem começar também a partida da quinta-feira na Copa do Brasil entre os titulares. Bruno Henrique e Luiz Araújo, que entraram ontem diante do Corinthians, alcançaram marcas importantes vestindo o manto sagrado rubro-negro. Bruno Henrique completou 300 jogos vestindo a camisa do Flamengo, e Luiz Araújo o seu 100º jogo com o manto sagrado rubro-negro. Então, parabéns aos dois grandes jogadores do Flamengo, Bruno Henrique e Luiz Araújo, alcançando marcas históricas, devem ser homenageados nos próximos jogos do Maracanã pela diretoria do Flamengo por terem alcançado números tão significativos. Arrascaeta continua enriquecendo suas marcas no Flamengo, pois com a partida diante do Corinthians, o uruguaio chega a 8 participações em gol no Brasileiro de 2025. São 5 gols e 3 assistências já nesse Campeonato Brasileiro. Craque é craque, e craque tem nome, craque se chama Arrascaeta. A pior notícia do domingo foi a derrota do Flamengo Basquete em pleno Tijuca Tênis Clube, quando perdeu para o Caxias, igualando a série de melhor de 5 em 1-1. Terça-feira que vem, os times voltam a se enfrentar pelo jogo 3, também no Tijuca Tênis Clube. O Flamengo, que entrou ontem para jogar contra o Caxias, de uma forma muito apática e até com um pouquinho de soberba, por ter vencido o jogo 1 com 46 pontos de diferença. Por isso que isso sirva de lição, que isso sirva de exemplo, que eles entendam que basquetebol se ganha dentro da quadra e não fora dela. Então, uma decepção o basquete do Flamengo ontem diante do Caxias. O Flamengo lidera em todos os quesitos o Campeonato Brasileiro. É barba, cabelo e bigode. Líder isolado com 14 pontos, melhor ataque com 15 gols, melhor defesa com 2 gols sofridos e tendo o artilheiro da competição, Jorge Arrascaeta, com 5 gols. Só 2 times no Campeonato Brasileiro continuam invictos nessa temporada. O Flamengo, que tem, nas 6 rodadas que já jogou, 4 vitórias e 2 empates contra Inter e contra Vasco da Gama, e o São Paulo Futebol Clube, que dos 6 jogos que disputou, empatou 5 e venceu apenas 1, porém continua invicto. O Flamengo Sub-15 venceu o Manchester City por 1-0 ontem, domingo, e conquistou o título da taça da Factory Dona Júlia Youth Cup
da Itália, o gol da vitória, o gol do título, o gol da conquista, foi marcado pelo jovem volante Tauan, de cabeça aos 13 minutos do primeiro tempo, um torneio que reuniu 32 equipes. Olha, e o Mengão Sub-15 fez história, foi lá e meteu o pé em todo mundo. E na final foi simplesmente em cima do todo-poderoso Manchester City. Bom, Felipe Luiz, durante a entrevista coletiva, depois da vitória massacrante em cima do Corinthians por 4-0, mandou recado aos pseudos técnicos analistas, tanto da plataforma do YouTube como da plataforma do Twitter, né? Tá aí, né? Aí mandou o recado e foi direto. Pediu à torcida para que não consuma esse tipo de conteúdo, relatando que pode deixar que a responsabilidade de treinar a equipe é do Felipe Luiz, é dele e não de youtubers e não de perfis de Twitter. Ei, rapaz, Felipe Luiz mandou ver ontem, hein? A judoca braba rubro-negra Rafaela Silva brilhou mais uma vez depois do bronze individual no Pan-Americano e Oceania. Agora foi ouro com a equipe da seleção brasileira. Parabéns para Rafa Silva, grande judoca brasileira e rubro-negra. Será definido hoje, segunda-feira, o adversário do Flamengo no Intercontinental Sub-20 de 2025. Barcelona e Trabzonspor da Turquia jogam a final da UEFA Youth League de 2025. O vencedor enfrenta o Flamengo. O jornalista Vene Casagrande afirmou que a final do Intercontinental vai ser realizada no dia 23 de agosto, novamente no Maracanã, né? Então, melhor ainda, aumenta-se muito assim as condições para que o Flamengo possa abocanhar aí mais um título mundial. Depois de ser bi da Libertadores, pode ser bi intercontinental de clube sub-20, coisa que ninguém no futebol brasileiro tem. O Flamengo encerrou a participação no troféu Maria Lenk de natação, que foi realizado nas piscinas do Clube de Regatas do Flamengo, com uma campanha histórica e classificação de Stepan Steverink para o Mundial. Ao todo, o Flamengo encerrou o troféu Maria Lenk com 10 medalhas, sendo 3 de ouro, 4 de prata e 3 de bronze. Não é isso? Bom, meus amigos, como eu falei, nosso Mengão hoje está de folga hoje depois da grande vitória, se reapresenta amanhã para iniciar a preparação para a estreia na Copa do Brasil 2025. Estamos todos felizes porque ontem teve torcida no Maracanã, teve futebol bem jogado e teve gol marcado e teve vitória do Mengão. Flamengo, domingo, Maracanã e nação rubro-negra é uma coisa que sempre vão estar junto e sempre vai dar certo. Muito feliz. Essas são as notícias do Mengão na segunda-feira. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.